Está na sua palavra, né? E hoje o tema de hoje é os 10 mandamentos, mas o mandamento desses 10 é não matarás, né? As pessoas que eu conheço, normalmente que não concordam com a pena de morte, elas se baseiam neste mandamento, não matarás. Só que eu não posso, irmãos, formar uma doutrina, um ensinamento da palavra de Deus, apenas em um texto, quando tem mais textos que trazem clareza, trazem esclarecimentos sobre esse tema. Então, normalmente, tem até crentes, servo de Deus, que quando se fala em pena de morte, eles dizem logo, isso não é de Deus, né? Para os irmãos terem uma ideia, quando eu me baseio em só texto para criar uma doutrina, eu vou dar um exemplo simples. Pedi, dá-se-vos-ás. Se eu me basear só neste texto, eu vou pedir o que eu quiser. Porque o texto está dizendo, pedi, dá-se-vos-á. Só que esse texto tem acréscimos, tem outro texto que complementa, que restringe esse pedido. Tiago diz assim, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então, veja bem, o primeiro texto foi restringido por esse segundo texto. Agora, eu sei que eu posso pedir, mas eu não posso pedir para esbanjar em meus prazeres. Pedi e não recebeis, porque pedis para esbanjar em vossos prazeres. E ainda tem um outro texto que restringe mais o pedido, que é pedi e recebereis, se pedirdes, segundo a vontade de Deus. Então, veja que não é um texto só. A mesma coisa é não matarás. Esse é apenas uma relação dos 10 mandamentos. Mas quando você vai ler a regulamentação dos 10 mandamentos, você vai encontrar várias penas de morte. E onde é que Moisés... Eu vou botar aqui o segundo, já para a gente adiantar. Olha só. Eu ali não estou enxergando muito, tem que ser aqui mesmo. A dispensação do governo humano. Por que eu estou começando com uma dispensação? Porque a pena de morte, ela foi estabelecida antes da dispensação da lei. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, que é os princípios de vida do reino de Deus, ele já conhecia a aliança que Deus tinha feito com Noé, onde estabeleceu a pena de morte. Ele diz assim, estabelecimento da pena de morte. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui está estabelecida a pena de morte, sabe quando, irmãos? Quando Deus fez aliança com Noé. Nós tivemos a primeira dispensação, que foi da inocência, né? Dispensação da inocência não teve problema, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então não havia problema de erro, não havia problema de conhecimento de mal, o homem era reto, puro e vivia na presença de Deus, vivia com Deus. Mas quando o homem, na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, por que entrou a dispensação da consciência? Porque o homem escolheu ter uma vida independente de Deus. E a pessoa que vamos dizer assim, instigou a propor ter essa vida independente foi Satanás. Satanás propôs isso. Na realidade, quando ele propôs, ele provocou um raciocínio.
Foi o primeiro momento em que o ser humano raciocinou sobre alguma coisa. Criou um raciocínio, uma lógica humana, racional, sobre um fruto. Aí entrou o quê? Escolheu, Deus tinha dado livre-arbítrio, permitiu a escolha e deixou que o homem vivesse sem restrição. Ele não propôs, não, vamos dizer assim, não impôs nenhuma restrição. O homem ia viver do jeito que quiser, porque eles escolheram viver uma vida separada de Deus, né? E então, nem disciplina teve. Para os irmãos terem uma ideia, sendo bem rápido, para que a gente tenha dentro do tempo, para que eu seja bem rápido, Caim não foi punido. Quando Caim matou Abel, ele disse, então agora vão me matar. Ele disse, não vão te matar não, porque vocês estão vivendo o que vocês pediram, agora vocês vão passar pelo que vocês pediram. Eu não vou deixar que ninguém te mate, vou colocar um sinal em você. Ninguém vai te matar. E aquele que te matar será vingado 7 vezes. Não houve punição, foi a dispensação da consciência. Depois veio o próprio Lameque, um descendente de Caim, veio Lameque e matou 2 pessoas, também ficou impune. Às vezes a pessoa diz assim, que Deus é esse? Deus é esse? Não, Deus é justo. Porque Ele deu livre-arbítrio ao homem, Ele escolheu. Então, Deus está respeitando a escolha e nenhuma punição. Até chegar o momento em que não dava mais para tolerar o ser humano, tal era a violência e as distorções das coisas, que Satanás estava instigando. Deus, então, manda o dilúvio, salva Noé e sua família, e com Noé, com a Noé e a família, além de outros mandamentos, além de outras condições, ele estabeleceu essa que é o assunto nosso, estabelecendo, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, não é Deus, irmãos, porque as pessoas dizem assim, não aceito pena de morte, porque Deus é o dono da vida, só Deus tira. Não, Deus autorizou. Essa dispensação aqui é chamada de dispensação do governo humano. Deus estava dando autoridade ao homem para aplicar a pena de morte naquele que derramasse o sangue do homem. Pelo homem terá o seu sangue derramado. Então, nós temos muita gente, muitas pessoas dizem, não, pena de morte nunca, isso não é de Deus. É sim. Foi Deus que propôs para restringir. Ele disse, a partir de agora, Noé, a população, o povo, os descendentes dos seus filhos, terão essa punição, essa disciplina. Se derramar o sangue do homem, o seu será derramado pelo próprio homem. Ou seja, o governante, o líder, porque na dispensação da consciência não tinha governo. Não tinha um líder, cada um fazia o que bem entendia. Eles quiseram assim, então façam. Mas quando houve o dilúvio, Noé escapou com a sua família, ele impôs essa condição. Primeiro, nessa aliança teve várias condições. Primeiro, já não comeriam mais só erva, poderiam comer carne. Nesse período, toda essa vida haveria chuva, sol, chuva, frio, calor, tudo isso ia acontecer. E ainda aqui, nesse caso aqui, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Pena de morte é legal, biblicamente falando. Se um governo estabelecer que determinado período, que se alguém tirar a vida de alguém dolosamente, quando há intenção de matar, quando há intenção de prejudicar aquela pessoa, dolosamente, o governante que criou a lei pode aplicar a pena de morte nessa pessoa. E isso Deus fez para restringir a ação do ser humano. Foi a única forma, porque já tinha vida, consciência, no estado da consciência, ninguém conseguiu limitar o ser humano, ninguém conseguiu restringir nada, ele fez de tudo. E agora Deus está dando essa ordem. Então, se eu sou um líder de uma nação, e for aprovada uma lei que
a pena que se alguém tirar dolosamente, derramar o sangue de alguém, dolosamente, matar alguém, eu posso aplicar a pena de morte. Muita gente ficou escandalizada naquele caso do brasileiro que chegou num país onde a lei dizia que quem entrasse com tráfico de droga, quem entrasse com droga naquele país, seria punido com a pena de morte. Muita gente ficou apavorado. A Dilma tentou recorrer, fazer uma instrução, não fizeram o correto. O brasileiro sabia disso, porque no avião era informado, cuidado, porque quem entra com droga nesse país, a pena é de morte. E outra coisa, irmãos, olha só o que, agora vamos ver aqui na dispensação da lei, tá? Dispensação da lei. Não matarás. Agora, olha a regulamentação da lei. Vamos dizer assim, os mandamentos, a lista de mandamentos, estava os 10, a lista. Mas quando foi na regulamentação da lei, olha o que Moisés faz. Quem ferir, isso aqui já é no Êxodo 21. No Êxodo 20 é a relação dos mandamentos. No Êxodo 21 é a regulamentação da lei. Eu vou me referir apenas à regulamentação do homicídio. Olha só o que ele diz. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Isso é regulamentação. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. O que é isso aqui? Crime doloso e crime culposo. E é nessa relação, se eu continuasse lendo, eu teria vários tipos de crime doloso. Por exemplo, feriu a mãe, pena de morte. Sequestrou alguém e vendeu, pena de morte. Nós tivemos a pena de morte, irmãos, aplicada em várias dispensações. Dispensação da lei, exemplo, os filhos de Arão, que levaram fogo estranho para o altar, morreram. Saiu fogo do altar e eles morreram. Acã, quando Josué invadiu a Jericó, e Deus tinha avisado que não poderia pegar nem ouro, nada daquela cidade, Acã pegou uma barra de ouro e uma capa, e escondeu dentro da tenda dele. Quando foi descoberto que Deus falou que alguém estava ali, com alguma coisa escondida, quando ele foi identificado, morreu ele e a família dele, e a pena de morte foi aplicada por apedrejamento. No Evangelho, na dispensação da graça, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira foram punidos com pena de morte. Por quê? Porque resolveram, Barnabé vendeu o campo dele, levou todo o dinheiro e colocou na mão dos apóstolos. E com certeza ele teve um reconhecimento por ter feito aquilo. Ananias e Safira também resolveram vender um terreno, eles ficaram com parte e levaram a outra. Quando chegou lá, o Espírito de Deus revelou a Pedro que ele estava mentindo. E ele perguntou, Ananias, você vendeu esse campo por tanto, por esse valor? Ele disse, sim. Ele disse, mas Deus, você está mentindo a Deus. Você mesmo agora será morto. E morreu na hora. A palavra de ordem, a palavra de juízo foi liberada por Pedro, porque Deus mandou. Graça, irmãos. Dispensação da graça. Inclusive, só para a gente acrescentar aqui um pouquinho mais, já está passando o tempo. No discipulado dos satanistas, eles pegam esse fato, e o fato da mulher ter sido apanhada em adultério, e diz que Deus é um incoerente. Como é que Deus absorve uma pessoa, uma mulher apanhada em adultério, e mata um casal só porque mentiu?
Ele diz, está aqui, olha, como Deus é incoerente na sua maneira de ser, na sua maneira de agir. Claro que não é incoerência nenhuma. Nós temos que entender o porquê daquela absorção e o porquê daquela morte. São coisas diferentes, têm ações diferentes, tá? É uma forma diferente. Aqui não dá para explicar, precisaria de um maior tempo. Mas não é incoerência de Deus, não. Não é nenhuma incoerência. É bem explicável, e bem claro, e bem justo o fato da absorção e o fato da condenação, tá bom? Jesus completa o que foi dito aos antigos sobre homicídio. Ouviste que foi dito. Aqui, irmãos, já é uma nova complementação do Antigo Testamento, desse texto no Antigo Testamento, desse assunto. Por quê? Antigo Testamento é sombra das coisas espirituais. Você lê Eclesiastes, ele é bem claro. Antigo Testamento é sombra das coisas espirituais. Por exemplo, queriam identificar a Jesus, desde que apareceu, desde que foi dito o seguinte, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A partir dali, irmão, se você estudar o Antigo Testamento tipologicamente, você vai ver que tudo foi feito para revelar, para deixar claro quem era esse filho descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Quando ele chegasse, quando ele viesse ao mundo, fosse identificado. Tudo no Antigo Testamento era para isso. Que foi colocado. Por isso que é sombra. O Antigo Testamento é sombra das coisas espirituais. Porque o cordeiro é físico, material. Mas era sombra de Cristo. Por isso que ele não podia ter defeito e nem podia ter mancha. Então, agora aqui, ouviste, essa é a interpretação que Jesus dá, irmãos. Ele complementa, ele aqui está fazendo uma aplicação espiritual desse não matarás. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso é o Antigo Testamento. Não matarás. Agora, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, irá, eu estou usando aqui Ara e Arque, tá? O texto de Ara e Arque. Encolerizar, irá contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, que tem um significado de insulto, será réu do sinédrio. E qualquer que ele chamar de louco, tolo, será réu do fogo do inferno. Veja bem, no Antigo Testamento, você era punido quando você matava o seu próximo. Aqui você se mata. É diferente. Veja bem, a ira que lhe fazia com que você matasse o seu próximo, essa ira, mesmo que você não mate o seu próximo, você se mata, ela lhe mata diante de Deus. Por quê? Você nasceu de novo. Você agora é nascido de novo. Você tem condições de assimilar a mensagem bíblica. Você agora tem condição. Agora, esse sentimento pode ser evitado, pode ser renunciado. Então, aquilo que no Antigo Testamento você tinha que fazer, praticar, agora, no Novo Testamento, por termos nascido de novo, não precisamos praticar, basta a intenção. Então, devemos ter muito cuidado com rancor, com ira, com ressentimentos. E lembre-se que você não está matando a pessoa com quem você tem esse sentimento, você está se matando. Porque se você passar nesse estado, com esse rancor, com esse sentimento, com esta ira, com esta revolta, você não sobe. Você não vai viver a eternidade com Deus. Isso vai lhe matar. Essa é a aplicação que o Senhor faz. Alguns dizem assim, eu já ouvi algumas pessoas falar o seguinte: por que Deus não tratou logo o sentimento, em vez de tratar a prática? Esse aqui eu vou dar bem rápido.
se não der, o irmão não entender, não se preocupa, que eu posso, se vai conversar que eu explico esse negócio. Antes da queda do homem, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pronto. Não tinha razão para ódio, para ira, para vingança. Era puro, era reto. Não tinha lugar para isso. O trâmite da comunicação, o que eu chamo de trâmite da comunicação? O que acontece no nosso interior? Como tramita essa informação em nosso interior? Espírito, alma e corpo. Como é que, por exemplo, aí eu coloco aqui um exemplo claro. Deu nome aos animais. Adão deu nome aos animais. O que aconteceu? Deus deu a ordem de nome aos animais. O conhecimento é inerente ao estado em que ele se encontrava. Naquela época, o conhecimento era indutivo, não era racional. Eu não precisava estudar, não precisava raciocinar. Esse conhecimento, pelo seu estado de espírito de pureza com Deus, de retidão, esse conhecimento era inerente à própria pessoa. Deus falava, ou o Espírito, ou usar um termo mais adequado, o Espírito Santo, hoje, por exemplo, o Espírito Santo fala ao nosso espírito, o nosso espírito comunica a nossa alma produz, através do raciocínio e do intelecto, pega aquela informação e faz um produto, e o corpo então externa aquele valor. Por exemplo, Deus me dá, o Espírito Santo vem ao meu espírito e me dá uma mensagem para entregar para a igreja. A minha alma, através do intelecto e do raciocínio, vou na palavra e fundamento aquela mensagem e faço o meu esboço. O que aconteceu agora? E o que eu estou fazendo agora? Externando esse produto que a minha alma produziu, através da informação que veio do Espírito. Quando eu estou falando sobre esse assunto, eu comparo muito o homem com o computador. Instrumento, o teclado, antes da queda, o teclado era o Espírito. O Espírito Santo vinha e teclava a informação no meu espírito. A alma é aquele que elabora a informação. É como se fosse o software do computador. E o meu corpo seria a impressora que externa a informação que foi elaborada. Então, a produção é essa. Para dar tempo para outro fato, eu vou passar para outro... Porque aí eu tinha que pegar chegou aí. Olha só, depois da queda do homem, isso aqui, irmãos, a gente precisa de mais tempo, mas não é só para os irmãos tomar conhecimento, depois a gente começa a conversar. Depois da queda do homem, o reino de Satanás é roubar, matar e destruir. Que tipo de sentimento você vai ter? Se ele é o príncipe desse mundo, se ele te convenceu em Adão, ele te convenceu a ter uma vida independente de Deus e colar com ele. Olha o que ele é. Roubar, matar e destruir. O trâmite da comunicação é corpo, alma, corpo. O que eu quero dizer, irmãos? E aqui eu usei aqui o caso de Caim e Abel. Não vou usar o caso de Caim e Abel, vou usar o caso de próprio Adão. Como é que Satanás convenceu Eva a ter uma vida independente? Foi o Espírito? Não. Ele falou através do Espírito? Não. Ele falou através do corpo, pelos sentidos. Então, quando o homem caiu, o teclado que era o meu espírito, para que se introduzisse a informação na minha alma e ela elaborasse essa informação e reproduzisse no mundo físico, agora não tem mais. O espírito morreu.
Deus não tem como mais fazer isso. E o que é aí que Satanás faz? Satanás foi ao corpo, ao sentido do corpo, introduz a informação na alma, a alma produz e depois volta ao corpo a externar. Por exemplo, adultério. Como é que Satanás provoca um adultério em você? Ele estimula você através de uma pessoa. Tanto faz ser homem como mulher. Mas vamos dizer assim, passa uma mulher indecentemente vestida na tua frente. A tua mente se volta para lá. Satanás começa a soprar. Se você der lugar, a sua alma vai pegar essa informação e começar a produzir uma forma de como chegar àquela mulher. E quando ele te convencer na mente a fazer isso, ele mesmo provocará esse encontro, para que você possa externar, através do corpo, aquilo que já foi produzido. Então não tinha como Deus começar pelos sentidos. Ele tinha que começar pela prática, não matarás. Depois vim trazendo a pessoa, a informação, trazendo, porque ele precisava morrer pelo pecado do homem, para poder regenerar o espírito, ou seja, o teclado que ele usa para combater as informações que vêm do mundo externo, através do sentido do corpo. Então não tem como. O processo se deu todo dessa forma. Começa pelo físico. Começa trazendo ao homem informações. Até que ele, por exemplo, estou encerrando, tá? Já vou terminar. Como é que você nasceu de novo? O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é convencido do pecado, da justiça e do juízo, o que você desperta e vê que você está sob condenação? Você aceita Jesus. Aí o que acontece? Seu espírito é regenerado. O elemento de introdução de informação para a sua alma que Deus tinha, voltou. E agora ele começa a trabalhar a sua alma. Mas existe uma luta interior. O teclado externo, o meu corpo também está aberto. Os sentidos também podem assimilar. E por isso é que o homem tem tanto combate interior, tanta guerra interior. Ele precisa ser fortalecido para vencer os estímulos e as propostas de Satanás e deixar Deus trabalhar na sua vida. Então Deus fez um processo todo adequado, irmãos. Deus sabe como trabalhar. Deus não tem etapas, não pula etapas. Todas as etapas Ele cumpre. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos a cada dia a dar lugar ao Espírito Santo para que Ele possa, a cada dia, nos encher mais e não dar lugar às propostas e aos estímulos da área externa através dos nossos sentidos. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por essa palavra maravilhosa. Sabemos que, às vezes, um ensino desse requer um pouco mais de tempo, né? Mas sabemos que Deus tem suas maneiras. Eu tenho certeza que Ele falou o coração de cada um nesta